Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa e dentro de instantes os senhores irão acompanhar a ordem do dia da 13ª sessão ordinária. Acompanhem. O primeiro item da pauta é o processo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que encaminha parecer das contas da Prefeitura Municipal de Cubatão, exercício 2021. A data deste processo é do dia 4 de março de 2024, discussão única vencido. O segundo item é o projeto de lei de número 16/2024, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Preservação das Nascentes, seu cadastro e monitoramento no município de Cubatão e da outras providências. A data é do dia 19 de março de 2024, primeira discussão. O terceiro item é o projeto de lei de número 14/2024, de autoria da vereadora Maria Jaqueline da Silva, que institui a Semana Municipal de Empreendedorismo Feminino e o Dia da Mulher Empreendedora Cubatense. A data é do dia 6 de março de 2024 e está em primeira discussão. E sintonizando o canal 48.2 Digital, ou então pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook ou no YouTube, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Boa tarde aí, presidente. Vamos começar isso aí, 4h30 já, gente, já deu tempo. Vamos começar a sessão. Boa tarde, nobre Deus. Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Esclareço que o senhor presidente estará participando da sessão, mas não estará presidindo a mesa por problemas de saúde, ok? Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Joemerson Alves de Souza, Kleber do Cavaco, poda de 2 árvores localizadas entre as ruas Machado de Assis e Firmino Otstock, no Jardim Costa e Silva. Serviços de limpeza de fossa localizada na Avenida Ferroviária 1, na Rua Caminho São Jorge, em frente ao Comércio Império do Açaí, final da rua na Vila dos Pescadores. Implantação de lombada na Avenida Tancredo Neves, tendo em frente a passarela de escada na Vila dos Pescadores. Podas de 2 árvores localizadas entre as ruas Maria Esteban 6, Vilete, Rua 14, 155, no Jardim Nova República. Troca de lâmpadas queimadas por LED e 3 postes, iniciando na esquina da Avenida Joaquim Jorge Peralta, até o 78 da Rua Vereador Gigino Trombino, no Jardim Casqueiro. Troca de luminárias queimadas no poste de energia elétrica localizado na Avenida Brasil, 375, no Jardim Casqueiro. Troca de luminárias queimadas no poste de energia elétrica localizado na Rua 1231, na Cota 200. Troca das luminárias queimadas no poste de energia elétrica localizado na Rua Bahia 244, na Vila Paulista. Troca de luminária queimada por lâmpada de LED no poste localizado na Rua 15 de Novembro, em frente a 152, na Vila Nova. E execução dos serviços de poda de árvore localizada na Rua do Alojamento, número 14, na Fabril. Do vereador Rodrigo Ramos Soares Rodrigo Alemão. Carpição, manutenção e limpeza do poliesportivo Roberto Dick, limpeza e cobertura do canal próximo à Rua das Palmas, na Vila Natal, manutenção da praça CPFL com instalação de assentos, bancos, localizada na esquina da Rua Marechal Rondon com a Rua São Paulo, no Jardim São Francisco, manutenção da iluminação pública em toda a extensão da Rua 4, na Fabril, passagem de máquina niveladora em toda a extensão da Rua Elias Zarzur, na Água Fria, poda de árvore na Avenida Martins Fontes, próximo ao número 368, na Vila Nova, troca das lâmpadas queimadas de LED na Rua Antônio Simões de Almeida com a Rua Francisco Cunha, no Jardim 31 de Março, estudos de viabilidade para a instalação de uma lombada próximo ao número 96, no Jardim 31 de Março, poda de árvore e a carpição do mato na Avenida Monteiro Lobato, no Jardim 31 de Março, e troca das lâmpadas queimadas de LED na Rua 15 de Novembro, de frente ao sistema de ensino COC 152, na Vila Nova. Do vereador Alessandro Donizete de Oliveira, Alessandro Oliveira.
reconstrução e revitalização do polo esportivo Roberto Dick, para que volte a servir plenamente a população da cidade. Limpeza de bueiro da rua Dom Pedro I, em frente ao 874, na Vila Nova. Sinalização e pintura das lombadas da Rua dos Girassóis, em frente aos números 103 e 175, Vila Natal. Retorno à Praça Francisco da Silva Cardoso, no lado da Rua 1º de Maio, em frente ao número 102, para resolver problema de esgoto a céu aberto. Manutenção do leito carroçável no cruzamento das ruas Vereador Benedito Lima Gonçalves com a Rua Belarmino do Amaral, no Jardim São Francisco. Manutenção do leito carroçável na Avenida 9 de Abril, 3.400, em frente ao Mercado Tricarnes. Desobstrução e limpeza de bueiro na Rua Francisco Teixeira Pinto Júnior, próximo ao número 40, na Vila Couto. Manutenção do leito carroçável na Rua Aquiles Fornazari Filho, próximo ao número 40, esquina com a Rua Brasil para Cristo, no Jardim Costa e Silva. Manutenção do leito carroçável na Rua Ailton Alves Pereira, saída da Vila São José. Disponibilização de caçambas para lixo na Rua Vereador Luiz Campos Reis, paralela com a Avenida Tancredo Neves, na Vila São José. Volta do Catatreco no município, troca de lâmpada queimada na Rua Monte Castelo, próximo ao 455, esquina com a Rua Dom Vidílio José Soares, na Vila Nova. Mutirão de manutenção na Rua Marion Astrid Deise Ralaico, Bolsão 9, para eliminação de esgoto a céu aberto, podas de árvores e manutenção de iluminação ao longo da via. Poda da vegetação ao longo da ciclovia na Avenida Nossa Senhora da Lapa, na Vila Nova, e para estudos técnicos para demarcação para carga e descarga de produtos em frente ao comércio da Avenida Plínio de Queiroz, número 9, no Jardim São Marcos. Do vereador Rony L. Martins da Silva, Rony do Barro. Troca das lâmpadas dos postes localizados na Avenida Nações Unidas, no trecho entre a Avenida 9 de Abril e a Rua 15 de Novembro. Limpeza do canal localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, Rua 1, no Jardim Casqueiro. Manutenção da iluminação na Rua Arlindo Leandro, no trecho entre a Avenida Nações Unidas e os Fontes, e manutenção da iluminação na última quadra da Avenida Cruzeiro do Sul, na quadra do cruzamento com a Avenida Nações Unidas. Do vereador José Afonso Afonsinho. Manutenção do leito carroçável da Rua São José, na Vila São José. Podagem de árvores na Rua dos Ipês em toda a sua extensão, no Vale Verde. Podagem de árvores na Rua Erilda Monteiro de Souza, em frente aos números 45 e 60, no Vale Verde. Podagem de árvores na Rua João dos Santos Custódio, em frente ao número 159, no Vale Verde. Podagem de árvores na Rua Maria de Almeida Torres, 178, no Vale Verde. Podagem de árvores na Rua Orlando Terras, 317, no Bolsão 9. E reparo na pavimentação da Avenida Emílio Justo, entre as ruas 2 e 5, no Jardim Nova República. Encaminha. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Topete. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário que fosse do dia. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alexandre Mendes. Questão de ordem, presidente. Os vereadores que forem pela aprovação... Questão de ordem, presidente. Voto contrário, presidente. Voto contrário, presidente. Rodrigo Alemão. Vereador Roxinho, voto contrário, presidente. Registrando o voto contrário, presidente. Vereador Guilherme também. Voto contrário, vereador Alessandro. Vereador Sérgio Calçados também, presidente. Voto favorável, senhor presidente. Ouvindo aqui. Favorável, senhor presidente. Qual os vereadores que votaram contrário? Afonsinho. Questão de ordem do vereador Topete. Votaram contrário Roxinho, vereador Guilherme, vereador Sérgio,
vereador Rodrigo, vereador Rafael e vereador Alessandro. 6 votos. Favorável, vereador Kleber, vereador Topete, vereador Alain Matias, vereadora Jaque, vereador Afonsinho e vereador Rony. 6-6. O voto desempate do presidente é pela favorável à questão de ordem do vereador Topete. Conforme a deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. Conforme a deliberação do plenário, passamos para a ordem do dia. Questão O primeiro de ordem, item da pauta é o processo número 209/2024, processo TC 007293-989.20-8. Autoria Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esta presidência esclarece ao plenário da Casa que a presente propositura foi pautada para a ordem do dia desta sessão nos termos do artigo 177 do Regimento Interno. Eis que o prazo regimental para sua apreciação encontra-se vencido. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pela aprovação das contas do Poder Executivo relativa ao exercício de 2021 para conhecimento da plenário. Parecer. Contas anuais, Prefeitura Municipal de Cubatão, exercício 2021. Prestação de contas da administração financeira, orçamentária e patrimonial do município. Prefeito Ademário da Silva Oliveira. Advogados Maurício Kramer Esteves, Nara Nídia Viguete Ionamini, Rogério Molina de Oliveira, Vera Denise Santana Zanha do Nascimento, Marcelo Leme de Magalhães, Alan Pereira e Silva, Gilberto do Nascimento e Silva, João Fernando Lopes de Carvalho e Maria do Carmo Álvares de Almeida Melo Pascoalucci. Procurador do Ministério Público de Contas, João Paulo Giordano Fontes. Ementa. Contas anuais, Prefeitura, Educação, não aplicação do mínimo constitucional, falhas relevadas, aplicação da EC número 119/2020, problemas operacionais na saúde, excessivo tempo de espera para a realização de consultas eletivas e procedimentos, problemas decorrentes da pandemia, falhas encontradas relacionadas com as dificuldades reais do gestor, favorável. Vistos, relatados e discutidos os autos, pelo voto dos conselheiros Robson Marinho, relator, Renato Martins Costa, presidente, e Cristiana de Castro Moraes, e a segunda Câmara, em sessão de 12 de setembro de 2023, decidiu emitir parecer favorável, com recomendações, à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Cubatão, relativas ao exercício de 2021, exceção feita aos atos porventura pendentes de apreciação por este tribunal. Na ocasião, reconheceram-se definitivos os seguintes resultados contábeis. Aplicação no ensino, 23,69%. Recursos do Fundeb aplicados no exercício, 100%. Aplicação na valorização dos profissionais da educação, 93,42%. Despesas com pessoal e reflexos, 27,07%. Aplicação na saúde, 18,77%. Transferências ao Legislativo, 5,38%. Execução orçamentária, superávit, 15,96%. Determinou outro sim o arquivamento dos expedientes TEC 00001453-989-21-2, 00006797-989-217, 0001-2583-989-215, 0001-2933-989-212, 0001-9350-989-216 e
00006805989233, que subsidiaram a instrução das contas em face do cumprimento dos seus objetivos. Publique-se, oficie-se, conforme determina a nota de decisão e enviem-se os autos à fiscalização para o que couber, arquivando-os quando oportuno. São Paulo, 12 de setembro de 2023. Renato Martins Costa, presidente. Robson Marinho, relator. Conselheiro Robson Marinho, segunda Câmara, sessão 12/9/2023. Prefeitura Municipal, contas anuais. Prefeitura Municipal de Cubatão, exercício 2021. Prefeito Ademário da Silva Oliveira. Advogado Maurício Kramer Esteves, Nara Nídia Viguete Ionamini, Rogério Molina de Oliveira, Vera Denise Santana Azanha do Nascimento, Marcelo Leme de Magalhães, o Alan Pereira Silva, Gilberto do Nascimento e Silva, João Fernando Lopes de Carvalho e Maria do Carmo Álvares de Almeida Melo Pascoalucci. Procurador de Contas, Rafael Antônio Baldo, fiscalizada por UR20, fiscalização atual UR20. Ensino, Fundeb. Ensino, 23,69%, 25% referência. Fundeb, 100%, referência 90%/100%. Magistério, situação 93,42%, referência 60%. Pessoal, 27,07%, referência 54%. Saúde, situação 18,77%, referência 15%. Transferências ao Legislativo, situação 5,38%, referência 7%. Receitas arrecadadas, 1.118.369.488,79. Execução orçamentária, superávit, 178.509.568,35, 15,96%. Execução financeira, superávit, 221.131.482,15. Remuneração dos agentes políticos, regular. Ordem cronológica de pagamentos, relevado. Precatórios, pagamentos, regular. Encargos sociais, regular. Ementa. Contas anuais, Prefeitura, Educação, não aplicação do mínimo constitucional, falhas relevadas, aplicação da EC número 119/2020, problemas operacionais na saúde, excessivo tempo de espera para a realização de consultas eletivas e procedimentos, problemas decorrentes da pandemia, falhas encontradas relacionadas com as dificuldades reais do gestor, favorável. Em exame, as contas prestadas pela Prefeitura do município de Cubatão relativas ao exercício de 2021, que foram objeto de fiscalização pela Unidade Regional de Santos, UR20, nos respectivos relatórios, constam os resultados da verificação dos itens selecionados pela relevância, histórico, materialidade e outros fatores que determinaram sua inclusão no período analisado. As principais ocorrências registradas são as seguintes: controle interno. Cargos efetivos, tais como de analista de controle interno, não foram providos, sendo a atual estrutura de pessoal ainda provisória. Ouvidoria. Relatório anual não contém informações sobre as eventuais providências tomadas. Não foi instituído nem regulamentado o Conselho de Usuários. Planejamento. Audiências públicas são realizadas em dia de semana em horário comercial, dificultando a participação popular. Não houve levantamento formais dos problemas, necessidades e deficiências do município antecedentes ao planejamento. Não houve a elaboração do relatório anual de avaliação dos programas finalísticos monitorados do Plano Plurianual PPA. A LOA prevê a abertura de créditos adicionais por decreto e percentual acima de inflação. LDO e a LOA autorizam, de forma genérica, a realização da transposição, remanejamento ou transferência de recursos por decreto, cujo percentual de alterações pode ser de até 20% da despesa original fixada. Baixa coerência nas metas de programa e ações, sinalizando dificuldade na compatibilização das peças orçamentárias. Resultado: abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e ou transposição no valor total de R$ 337.065.571,20, o que corresponde a 28,03% da despesa fixada. Gestão da pandemia. Fragilidade na divulgação das despesas e receitas relativas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Precatórios. O mapa de precatórios encaminhado ao sistema Aldesp não contém o mapa enviado em 2021 para pagamento em 2022.
Não houve movimentações nos registros das dívidas de precatórios referente ao exercício em exame. Saldo final da dívida evidenciado pelo setor de precatórios da Prefeitura, R$ 215.190.200,47. Difere do que consta no balanço patrimonial, R$ 396.427.174,08. Encargos. Pagamentos de multas e juros sobre encargos sociais retidos de empresas prestadoras de serviços e recolhidos em atraso, elevando a cobrança de multas e juros que totalizaram R$ 832.443,18 no exercício. Pagamentos de multa à Secretaria da Receita Federal do Brasil por entrega de declaração de débitos e créditos tributários federais fora do prazo no valor de R$ 157.361,04 no exercício. Débitos previdenciários. Não houve o pagamento de R$ 12.590.350,99 referentes a juros ou correção monetária sobre as contribuições de assistência médica hospitalar e odontológica recolhidas em atraso. Não contabilização na dívida de longo prazo dos juros e correção monetária da dívida pertinente a empréstimo junto à Caixa de Previdência dos servidores municipais de Cubatão, realizado nos anos 1990, e somando R$ 39.534.960,37. Depósitos judiciais e extrajudiciais. Diversas falhas quanto à gestão e registro contábil da utilização dos depósitos judiciais administrativos. Não há definição formal de procedimentos administrativos, orçamentários e patrimoniais para a execução, operacionalização do uso dos depósitos judiciais referentes à Emenda Constitucional 99/2017. Favorável. Quadro de pessoal. Discrepância entre os dados do quadro de pessoal fornecidos diretamente pela origem a esta fiscalização e os prestados ao sistema Aldesp. Nomeação de servidores para cargos em comissão de livre provimento e exoneração, cujas atribuições não possuem características de direção, chefia e assessoramento. Existência de servidores que não entregaram a declaração de bens referente ao exercício, servidores em aparente desvio de funções. FUNPREV. Vinculação indevida de 276 servidores públicos não efetivos e 84 servidores estabilizados por meio do artigo 2º da Lei Municipal 1898/90, declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Administração indireta, passivo da Companhia Cubatense de Urbanização e Saneamento, CURSAN, representa premente risco fiscal para a Fazenda Pública Municipal. CIAFIC. A maior parte das etapas previstas para o exercício do plano de ação para a implantação do CIAFIC não foi realizada. Arquivo público. Não foram dirimidos os problemas acerca da inadequada gestão de arquivos públicos e das condições precárias de infraestrutura e equipamentos do prédio no qual funciona o arquivo municipal. Veículos. Falhas reincidentes, destacando-se as más condições físicas da garagem, além de se constatar problemas na gestão dos veículos oficiais. Renúncia de receitas. A apresentação parcial dos demonstrativos de todos os valores de renúncias e de suas compensações. Subsídio dos agentes políticos. Desatendimento da solicitação de envio de documentos. Dívida ativa. Baixo nível de recebimento da dívida ativa, alcançando apenas 0,47% do saldo inicial. Ineficiência na cobrança de dívida ativa do município. Divergência entre o saldo em 31/12/2021, informado pelo setor de dívida ativa e a contabilidade, denotando incompatibilidade de informações. Iluminação pública. A gestão da arrecadação da contribuição para custeio da iluminação pública é realizada pela concessionária, sem qualquer tipo de controle pela administração, constatando-se diversas falhas na inscrição da dívida ativa de devedores, no registro de multas e de juros de mora e etc. Adiantamentos. Existência de adiantamentos de exercícios anteriores em aberto, indicando possível inconsistência nos registros contábeis. Tesouraria.
Valor total das pendências nas conciliações bancárias da Prefeitura Municipal de Cubatão em 31 de 12 de 2021, no montante de R$ 130.564.482,06, apesar de ter sido reduzido em aproximadamente 58% em relação a 2020. Existência de disponibilidades de caixa depositadas em bancos privados, Banco Bradesco e Banco Santander. Bens patrimoniais. Não foi concluído o levantamento anual do inventário de bens móveis. Não foi comprovado quais prédios públicos contam com a AVCB, ou mesmo com o certificado de licença do Corpo de Bombeiros, CLCB. Despesas no ensino. A aplicação de apenas 23,69% dos recursos no ensino, não se cumprindo o artigo 212 da Constituição Federal. Glossos referentes a restos a pagar inscritos em 31 de 12 de 2021 e não pagos até 31 de 1 de 2022 e cancelamento de restos a pagar no montante de R$ 11.490.698,77. Conta corrente específica vinculada ao Fundeb é de titularidade da Prefeitura e não do órgão responsável pela educação, Fundo Municipal ou Secretarias de Educação. Questões operacionais do ensino. Parcela significativa de alunos não aderiu às modalidades de ensino remoto durante o exercício. Não houve implementação do serviço de psicologia educacional e de serviço social na rede pública escolar, nos termos da Lei Federal 13.935. Nas escolas visitadas por amostragem, foram identificadas várias ocorrências indicando a necessidade de manutenção, inclusive de situações que demandam intervenções urgentes, por representarem risco à integridade física e à saúde dos servidores e alunos. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb reprovou a prestação de contas do exercício de 2021. Espaço disponível das salas por aluno é inferior ao recomendado pelo Conselho Nacional de Educação. Nem todos os veículos da frota escolar estão em boas condições de uso, colocando em risco as crianças. Nem todos os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal possuíam autos de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, vigente. Nem todas as unidades de ensino de creche, pré-escola e anos iniciais do ensino fundamental possuíam salas de aula climatizadas, bibliotecas, quadras, entre outros itens relevantes. Saúde. Nem todas as metas previstas para os indicadores do Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e na Programação Anual de Saúde foram atingidas. A maioria das unidades de São Paulo não possuía VCB, o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, CLCB, além da falta de alvará de funcionamento da vigilância sanitária. Unidades de saúde necessitavam de reparos, consertos de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados e etc. Não há plano de carreira, cargos e salários específico elaborado e implantado para seus profissionais de saúde. Não houve disponibilização dos serviços de agendamento de consulta médica nas UBS de forma não presencial. Não houve atingimento da meta de cobertura de diversas vacinas, falta de vários medicamentos na rede municipal. Cenário de restrição ao acesso a consultas médicas de especialidades e de exames, representando grave afronta ao direito social, à saúde, como se observa a seguir. Demanda reprimida de especialidades médicas e exames. Posição em 31 de 12 de 2021. O USG ginecológico, 818 pessoas em espera de 5 meses e 4 dias. O USG geral articulações. Pacientes na lista de espera 662, 1 mês e 26 dias. Mamografia, 391 na espera, 1 mês e 21 dias. USG geral sem articulações, 367 na espera, 4 meses e 20 dias. Densitometria, 139 na espera, 2 meses e 5 dias. Ecocardiograma, 105 pessoas na espera, 22 dias. USG Doppler, 99 pessoas na espera, 26 dias. Eletrocardiograma, 80 pessoas na fila de espera, 9 dias. Especialidades médicas. Clínico geral, 2.475 pacientes na lista de espera. Tempo de espera, 7 meses e 11 dias. Dermatologia, 953 esperas, 11 meses e 4 dias. Cirurgia vascular, 936 espera, 11 meses e 26 dias. Oftalmologista, 922 espera, 6 anos, 11 meses e 24 dias. Ginecologia, 920 espera, 6 meses. Neurologia adulto, 888 espera, 2 anos, 2 meses e 21 dias. Urologia, 749 espera, 9 meses e 15 dias.
Reumatologia, 672, espera 2 anos, 10 meses e 24 dias. Alergologia adulto, 528, espera 2 anos, 11 meses e 24 dias. IEGM Outros. Diversas falhas encontradas nos serviços prestados referentes à gestão fiscal, à governança tecnológica e também ao meio ambiente. Transparência. Falhas na publicação e divulgação dos relatórios de gestão fiscal e relatórios resumidos da execução orçamentária. Não consta informação sobre os repasses das entidades parceiras do terceiro setor. Não há divulgação dos contratos na íntegra, apenas uma relação dos contratos em poucas informações. Não há disponibilizadas as informações referentes a obras públicas. Fidedignidade dos dados informados ao sistema Aldesp. Divergências entre os dados informados pela origem e aqueles apurados no sistema Aldesp, especialmente no tocante aos precatórios e à renúncia de receitas. Denúncias. TC 012933989212 comunica possíveis irregularidades decorrentes de nepotismo indireto, transverso, por reciprocidade ou cruzado no cargo de ouvidoria do município vinculado à Secretaria de Saúde. A fiscalização constatou a procedência parcial da denúncia. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal. Desatendimento às instruções e recomendações do Tribunal de Contas. Notificado, o responsável apresentou suas alegações de defesa. Manifestação de ATJ encontra-se no evento 191. A assessoria econômica apontou que o município empregou, após ajustes, o correspondente a 23,69 da receita resultante de imposto em inobservância ao mandamento constitucional. Considerou, no entanto, que tal insuficiência poderia ser relevada face à emenda constitucional 119/2022. Ponderou também que a situação fiscal é positiva, cumprindo-se as principais obrigações legais. Sua congênere jurídica, por sua vez, observou que a grande maioria dos aspectos dos demonstrativos de Cubatão está adequada, concluindo pela emissão de parecer favorável. Assim, as assessorias convergiam pela emissão de parecer favorável, no que foram acompanhadas por sua chefia. O Ministério Público de Contas, por sua vez, propõe a emissão de parecer desfavorável em virtude das falhas na gestão fiscal, das deficiências operacionais na saúde e educação, assim como dos problemas encontrados na gestão de pessoal e nas de bens e serviços. Conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, do Ministério de Educação, a situação operacional da educação no município em exame é retratada nas tabelas abaixo. Cubatão. Anos iniciais, 2009, 5,5, 2011, 5,4, 2013, 5,5, 2015, 5,9, 2017, 6,2, 2019, 6,0, 2021, 5,7. Cubatão, anos finais, 4,6 em 2009, 2011, 4,6, 2013, 4,5, 2015, 4,6, 2017, 4,8, 2019, 5,0, 2021, 5,2. Dados da educação. 2020, 15.908 alunos matriculados. 2021, 15.372. Região Administrativa de Santos. 2020, 213.602 alunos matriculados. 2021, 216.222. 644 municípios, 3.197 e 3.197.415 em 2020. 2021, 3.200.596. Gasto anual por aluno, Cubatão em 2020. 13.532,75. 2021, 14.355,55. Região Administrativa de Santos, 11.624,82 em 2020, 12.789,86 em 2021. 644 municípios, 10.334,19 em 2020, 12.048,53 em 2021. A situação operacional da saúde do município apresenta-se na seguinte conformidade. Cubatão, 2020, 131.626 habitantes. 2021, 132.521. Região Administrativa de Santos, 1.881.706 em 2020. 1.897.551 habitantes em 2021. 644 municípios,
33.964.101 habitantes. Em 2020, 34.252.760 em 2021. Gasto anual por habitante. Cubatão em 2020, 1.670,35. Em 2021, 1.637. Região administrativa de Santos, 1.299,12 em 2020, 1.379,10 em 2021. 644 municípios, 1.057,2 em 2020, 1.152,34 em 2021. A instrução dos autos demonstra que as contas da Prefeitura Municipal de Cubatão reúnem condições suficientes para sua aprovação em face do cumprimento dos principais limites legais das circunstâncias impostas pela pandemia, além dos esclarecimentos prestados pela administração. A situação das contas públicas é positiva em face dos superávites financeiro e orçamentário. Os subsídios aos agentes políticos foram pagos dentro da legislação. O limite de transferência à Câmara Municipal, estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal, foi observado. As despesas com pessoal ao término do exercício em exame alcançaram 27,07% abaixo do teto estabelecido pela LRF. As falhas encontradas no pagamento de precatórios e do recolhimento de encargos são releváveis, não comprometendo as contas. Não obstante, a administração deve adotar todas as medidas necessárias para não mais pagar quaisquer multas e juros por atraso no recolhimento dos valores devidos. Além disso, os registros devem ser aprimorados, eliminando quaisquer divergências contábeis a respeito do descumprimento dos limites legais relativos ao uso de recurso no ensino. O município não cumpriu seu dever constitucional, estabelecido pelo artigo 212 da Constituição Federal, pois aplicou apenas 23,69% da receita de impostos e transferências na educação básica. Todavia, observo que a jurisprudência desta Corte de Contas flexibiliza o atendimento ao artigo 212 da Constituição Federal para os exercícios de 2020 e 2021, base na aplicação da EC 119/2020. Trata-se do reconhecimento das dificuldades impostas pela pandemia, o que é justamente o caso em exame. De todo modo, considerando ainda as disposições da emenda 119/2022, cumpre lembrar que cabe aos municípios o dever de compensação no ano de 2023 daquilo que não tenha sido aplicado para alcançar os mínimos obrigatórios no ensino nos anos de 2020 e 2021. Portanto, deve a autoridade responsável realizar a devida compensação em 2023, atualizando-se o valor com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acumulados nos anos de 2021 e 2022. Prosseguindo, constatou-se a utilização de 93,42% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, artigo 60, inciso 12 do ADCT. Conforme apurado pela instrução, foi constatada a total utilização da parcela diferida do primeiro quadrimestre do exercício seguinte, alcançando a aplicação de 100% dos recursos recebidos do fundo, em cumprimento ao artigo 25, caput, parágrafo 3º da Lei 14.113 de 2020. O volume de dispêndio médio por aluno foi de R$ 14.355,55, bem acima da média da região administrativa de Santos, R$ 12.789,86. De acordo com o Ministério da Educação, a meta fixada para 2021 do IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental não foi atingida, registrando-se involução entre 2019 e o período em análise. Inequivocadamente, tal queda de desempenho é indissociável dos já mencionados efeitos da pandemia global e das medidas de proteção tomadas pela administração pública. De todo modo, devem ser tomadas as medidas necessárias para reverter os danos ocorridos, retomando uma trajetória de melhoria da qualidade da educação. Neste mesmo sentido, merecem especial atenção as falhas encontradas nas diversas unidades de ensino, demandando ações práticas por parte do poder público municipal, eliminando assim os riscos à saúde e à segurança de alunos e servidores constatados pela fiscalização. Na saúde, foram aplicados 18,77% dos recursos disponíveis, artigo 7º da Lei Complementar 141 de 2012. Os gastos médios no setor por habitante de 1.637 ficaram acima dos valores aferidos na região, 1.379,10. Do ponto de vista operacional, as falhas registradas pela instrução no setor são graves e merecem imediata ação por parte do chefe do Executivo.
Dentre os principais problemas, destaco a longa e volumosa lista de espera para atendimentos e exames. Ilustra a difícil situação, tempo de espera de 6 anos, 11 meses e 24 dias para consulta oftalmológica. A despeito de inegável gravidade, considero razoáveis os argumentos da administração de que tais procedimentos foram atrasados em virtude da necessidade de se priorizar o atendimento aos casos de Covid. Assim, à luz do artigo 22 do Decreto de Lei 4657/42, relevo tal falha em face das reais dificuldades encontradas pelo gestor. Deve, porém, tomar medidas urgentes visando sanear a questão, visto que, caso a longa fila não seja eliminada, configurar-se-á uma violação de direitos fundamentais inscritos em nossa Constituição, comprometendo assim as contas vindouras. Os demais apontamentos na instrução são releváveis ou foram devidamente justificados pela administração nos seus esclarecimentos, inserindo-se recomendações específicas ao chefe do Executivo ao término do voto, cujo atendimento deverá ser verificado na próxima fiscalização em loco. Sendo assim, considerando que as questões mais relevantes da análise das contas, sob a ótica dos princípios da anualidade, unidade e universalidade, foram observadas, meu voto é pela emissão de parecer favorável com recomendações à aprovação das contas prestada pela Prefeitura Municipal de Cubatão, relativas ao exercício de 2021, exceção feita aos atos, porventura, pendentes de apreciação por este tribunal. Os expedientes TC 00001453989212, 00067979892117, 00012583989215, 00012933989212, 00019350989216 e o TC 00006805989233, que subsidiaram a instrução das presentes contas, devem ser arquivados em face do cumprimento dos seus objetivos. A margem do parecer determina oficialmente ao chefe de poder, determinando-lhe que regularize a situação do controle interno, promovendo os concursos necessários para a formação de um quadro efetivo, sane todas as irregularidades verificadas no âmbito das fiscalizações ordenadas, ouvidorias, educação e saúde, alimente o sistema UDESP com dados fidedignos, atendendo aos princípios da transparência e da evidenciação contábil, observando o comunicado SDG 34/2009, adote medidas fortalecendo o planejamento da administração municipal, aprimore as fases do planejamento e execução do orçamento, evitando elevados percentuais de alteração orçamentárias, corrija as diversas impropriedades apontadas pelo IEGM sob as perspectivas planejamento fiscal, educação, saúde, gestão ambiental, gestão de proteção à cidade e tecnologias de informação, conferindo maior efetividade aos serviços prestados pela administração e visando alcançar as metas propostas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tome medidas visando eliminar as fragilidades no registro dos precatórios, aperfeiçoe a gestão de encargos, deixando de realizar pagamentos com atrasos que geram um ônus evitável ao poder público, elimine as inconsistências no quadro de pessoal, evitando a nomeação de servidores sem características de gestão, chefia e assessoramento, corrija as irregularidades apuradas no setor de tesouraria, implemente os serviços de psicologia educacional e de serviço social na rede pública escolar, observando a Lei 13.935/2019, resolva os problemas encontrados no arquivo público municipal, elimine as más condições físicas da garagem, além dos problemas na gestão dos veículos oficiais, apresente o demonstrativo de todos os valores de renúncias e de suas compensações, introduza controles sobre a arrecadação de contribuição para custeio da iluminação pública, saneando as falhas encontradas. Elimine as pendências nos adiantamentos, elimine as falhas em tesouraria e na gestão dos bens patrimoniais, garanta que todos os prédios públicos possuam auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, observe o desempenho da rede municipal de ensino do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, buscando não apenas a aplicação dos mínimos constitucionais e legais de verbas na educação, mas o efetivo resultado qualitativo deste investimento na melhoria do ensino a cargo da Prefeitura. Desdobre esforços para reduzir substantivamente as filas de consultas e procedimentos, eliminando-as no médio prazo. Dê atendimento às normas de transparência vigentes e entregue tempestivamente à Corte de Contas toda a documentação necessária ao exercício do controle externo. É como voto. Respira também.
Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento, pela aprovação do parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo ao exercício 2021, bem como do parecer exarado em separado pelo vereador Guilherme dos Santos Malaquias, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, pela reprovação do parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo ao exercício de 2021, para o conhecimento do plenário. Chega a esta comissão o presente processo administrativo que trata do parecer das contas da Prefeitura Municipal de Cubatão, referente ao exercício de 2021, encaminhado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apreciadas nos termos da Lei Complementar 709/93, para ser submetida à deliberação deste Legislativo em consonância com o disposto no inciso 17 do artigo 19 da LOM, obedecidos os preceitos do artigo 31 e parágrafos da Constituição Federal. A Procuradoria Legislativa da Casa exarou parecer à presente propositura, do qual acatamos e a seguir transcrevemos. Trata-se de parecer favorável com recomendações emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas da Prefeitura Municipal referentes ao exercício de 2021. A Lei Orgânica Municipal dispõe em seu artigo 19, inciso 17, que compete à Câmara Municipal julgar as contas prestadas pelo prefeito nestes termos. Artigo 19. A Câmara compete privativamente tomar e julgar anualmente as contas prestadas pela mesa da Câmara Municipal, pelo prefeito, pelos demais órgãos da administração e apreciar o relatório sobre a execução dos planos de governo. E o artigo 5.1, quarto da LOM, informa que é da competência exclusiva da mesa da Câmara a iniciativa de projetos de resolução que disponham sobre a tomada e julgamento das contas do prefeito e da mesa da Câmara. Continuando, a Câmara Municipal também deve observância ao disposto no artigo 177 do seu regimento interno. A apreciação das contas do município dá-se-á no prazo de 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas. Recebido o parecer do Tribunal de Contas, o presidente da Câmara Municipal encaminhá-lo-á à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá o prazo de 30 dias para emitir parecer, concluindo por projeto de decreto legislativo. Se não for aprovada pelo plenário, a prestação de contas ou parte dessas contas será todo o processo ou a parte referente às contas impugnadas, imediatamente remetidas ao Ministério Público na forma da lei. A Câmara só poderá rejeitar um parecer prévio do Tribunal de Contas pelo voto de 2/3 de seus membros. A Constituição Federal, por sua vez, dispõe no parágrafo 2º do artigo 31 que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Também o artigo 5º LV da Constituição da República de 88 garante os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório em todo o processo, seja ele judicial ou administrativo, a saber: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa como meios e recursos a ela inerentes. Portanto, o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo deve observar, entre outros, os princípios constitucionais do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa, devendo ser dada a oportunidade dessa forma ao senhor prefeito para se manifestar sobre o julgamento das contas pelo TCE-SP, se houver interesse antes do julgamento pelo plenário desta Casa. Deve ser observado também o direito de consultar os autos e extrair cópias e de constituir advogado para representá-lo. Embora a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno da Câmara Municipal não prevejam prazo para a defesa nos processos de julgamento de contas de prefeito, faz-se necessário, por dever constitucional, garantir o exercício da mais ampla defesa. A propósito, em processos anteriores da mesma natureza, foi garantido o prazo de 15 dias. Por fim, decorrido o prazo para manifestação, deve ser observado o disposto no artigo 177, parágrafos do regimento interno desta Casa, quanto à tramitação do processo. Consta anexado a este processo o ofício 69/2024 CMC-DVA,
de autoria do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, informando do exame das contas da Prefeitura Municipal de Cubatão pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativas ao exercício de 2021 e da abertura do prazo de 15 dias para manifestação, para consultar os autos e deles extrair cópias e de constituir advogado para representá-lo caso haja interesse. Decorreu-se o referido prazo sem que o excelentíssimo senhor prefeito tenha se manifestado. Destacamos que cabe a esta Casa Legislativa, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal, o julgamento do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, que é o órgão técnico competente e que auxilia o Legislativo do controle externo do Executivo, parágrafo 1º. Nesse sentido, fica claro que o órgão técnico competente para analisar as contas do Executivo é o Tribunal de Contas, respectivo, sem afastar a competência do Poder Legislativo. Assim, em face do exposto nos aspectos cuja análise cabem a esta comissão, o técnico, financeiro e orçamentário, opina-se pela aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quanto à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cubatão, relativas ao exercício de 2021. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer, sala das comissões, 10 de abril de 2024. Comissão de Finanças e Orçamento, Roniele Martins da Silva, presidente e relator, José Afonso, vice-presidente, Guilherme dos Santos Malaquias, membro vencido. Vou buscar o cara, velho. Parecer separado. O microfone aberto. Fechou. Trata-se de parecer favorável com recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas da Prefeitura Municipal referentes ao exercício de 2021, para fins de julgamento por parte desta Casa de Leis, conforme disposto no inciso 17 do artigo 19 da Lei Orgânica do Município. Não obstante a manifestação desfavorável do Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer favorável com recomendações à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cubatão relativas ao exercício de 2021. Pois bem, ao consultar o parecer do Ministério Público de Contas, é possível verificar que há reincidência em diversas condutas irregulares praticadas. Vereadora, tá sem som. Tá sem som. Voltou? Desde o início? Tá. Ao consultar o parecer do Ministério... Vou voltar um parágrafo. Ao consultar o parecer do Ministério Público de Contas, é possível... Vereadora, outra vez, tá sem som, teu microfone tá cortando. O meu microfone tá cortando. Posso ver daí? Ele tá fechando, Ele tá fechando sozinho. Dá para ler do seu aí? Eu vou trocar de... Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, tá ok. Ao consultar o parecer do Ministério Público de Contas, é possível verificar que há reincidência em diversas condutas irregulares praticadas pelo gestor público municipal. Dentre elas, podemos citar inúmeras falhas na forma de divergências e inconsistências nos registros contábeis da municipalidade, déficit de aplicação dos recursos no ensino, o indicador setorial IEDUC 2021 declinou para insuficiente faixa de desempenho C, baixo nível de adequação. Nenhum estabelecimento de ensino da rede pública municipal possui a auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ABCB, vigente no ano de 2021. Inúmeras fragilidades determinantes para manter a nota do IEGM e saúde no insuficiente patamar C, baixo nível de adequação. Falhas no quadro de comissionados, não havendo adequação aos termos do disposto no artigo 37(5) da Constituição Federal. Quebra na ordem cronológica de pagamentos, pendências nas contas bancárias, inadequada gestão de arquivos públicos, ausência de adequado inventário dos bens patrimoniais, dentre outras. Reincidente situação de precariedade operacional exposta pelo IEGM 2021, cujo índice geral obteve novamente a pior classificação possível num contexto do indicador C, baixo nível de adequação,
refletindo as notas igualmente insuficientes na maioria dos eixos temáticos: planejamento, educação, saúde e meio ambiente. Tais situações demonstram a irresponsabilidade e o extremo descaso do atual governo na gestão pública, que não merecem ser relevadas. Diante do exposto, opino pela rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quanto à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cubatão relativas ao exercício de 2021. Sala Dona Helena Melete Cunha, 12 de abril de 2024. Guilherme dos Santos Malaquias, Comissão de Finanças e Orçamento, membro. Esta presidência esclarece ao plenário da Casa que nos termos do regimentais serão colocados em discussão os pareceres e logo em seguida será colocado em votação o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sua palavra, senhor presidente. Em discussão os pareceres. Palavra, presidente. Rodrigo. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares. Bom, primeiramente é bom dizer em que o Tribunal de Contas, no caso de prefeituras do Poder Executivo, ele emite somente um parecer, cabendo ao Poder Legislativo, no caso nosso municipal, a decisão ou julgamento, concordando ou não com o voto que é realizado pelo nobre conselheiro. E diferente do Poder Legislativo, quando é julgado pelo Tribunal de Contas, onde o Legislativo não referenda, votando sim ou não pela aprovação ou não das contas dos chefes do Poder Legislativo. E é até injusto, né? E apesar de ter o respeito total pelas instituições, não é diferente do Tribunal de Contas, mas se percebe claramente aqui no mesmo nosso município que existe um excesso de rigor ao análise das contas do Legislativo, o que não ocorre na mesma proporção em relação ao Executivo. E vou provar por quê. Por exemplo, nas contas de 2017 e 2018, o apontamento em que objetivou a rejeição das contas, em que é óbvio, não foi ele apontado qualquer tipo de dolo, né, de dano ao erário, foi somente um, que foi a questão do quadro de pessoal, aonde no Legislativo é colocado como se tivesse um excesso de número de cargos comissionados. E aqui, aonde existe um relatório com inúmeros apontamentos de falhas gravíssimas, de reiteradas, como foi muito bem apontado no parecer do nobre vereador Guilherme do Salão, contrário ao parecer do Tribunal de Contas, eu vou destacar alguns apontamentos aonde, na minha opinião, com todo respeito ao conselheiro do Tribunal de Contas, deveria sim nortear a rejeição das contas do exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Cubatão. Inclusive, foi o entendimento do Ministério Público de Contas, que eu vou ler aqui. O Ministério Público de Contas, aqui, por sua vez, propõe a emissão de parecer desfavorável em virtude das falhas na gestão fiscal, das deficiências operacionais na saúde e educação, assim como dos problemas encontrados na gestão de pessoal e nas de bens e serviços. E eu vou destacar aqui no relatório do próprio conselheiro, e que depois até contradiz o relatório, colocando ali somente o campo de recomendações, em que colocam apontamentos aqui, ó. Por exemplo, gestão da pandemia, fragilidade na divulgação das despesas e receitas relativo ao enfrentamento da pandemia Covid-19, precatórios, saldo final da dívida evidenciado pelo setor de precatórios da Prefeitura de 215 milhões e alguma coisa, difere do que consta no balanço patrimonial. Débitos previdenciários, olha só, não houve o pagamento de 12.590.000 e tantos reais referente a juros ou correção monetária sobre as contribuições de assistência médica, hospitalar e odontológica recolhidas em atraso. Não contabilização na dívida de longo prazo dos juros de correção monetária da dívida pertinente a empréstimo junto à Caixa de Previdência dos servidores do município de Cubatão, realizados nos 1990, somados 39.500.000 e tanto. Quadro de pessoal, olha só. Nomeação de servidores para cargo em comissão de livre provimento e exoneração, cujas atribuições não possuem característica de direção, chefia e assessoramento. Servidores em aparente desvio de funções. Outro ponto gravíssimo, despesas no ensino. Aplicação de apenas 23,69% dos recursos no ensino, não se cumprindo
o artigo 212 de nossa Constituição Federal. Só este ponto aqui é gravíssimo. Não se investiu os 25% necessários e previstos na nossa Constituição Federal na educação. Senhores, é absolutamente incompatível com o relatório e com a solução, com o resultado final, de ficar somente no campo da recomendação às contas do senhor prefeito municipal e de sua equipe para o ano de 2021. É por isso que, no meu entendimento, e aqui cabe a nós julgar aquilo que está sendo proposto, eu sou absolutamente contrário a este parecer, favorável ao parecer do vereador Guilherme, que é pela não tramitação, ou melhor, pela rejeição das contas do senhor prefeito municipal, porque são apontamentos graves. Só o fato de não ter investido os 25% mínimos previsto na Constituição Federal, na minha opinião, respeitando quem pensa contrário, já é motivo gravíssimo de rejeição de contas pelo senhor prefeito municipal. É por isso que, de minha parte, já adianto meu voto, que é pela rejeição das contas do senhor prefeito municipal no ano de 2021, e parabenizo o vereador Guilherme pelo brilhante parecer emitido na Comissão de Finanças. É só, senhor presidente. Continua em discussão os pareceres. Com a palavra o vereador Guilherme do Salão. Obrigado, vereador presidente Tinho. Nobres pares, senhora vereadora, emitir esse parecer contrário, né, do Tribunal de Contas, fazendo um entendimento que diversos apontamentos, assim como o vereador Rodrigo mesmo citou, né, e foi significativo nisso, foi a parte de que alguns apontamentos, quando ocorrem na parte legislativa, vem como se fosse uma foice. Então, cortando tudo e todos, né, sem ter aqui um equilíbrio e um contraponto do legislativo. Então, nessa parte aqui, foi um parecer que o Tribunal de Contas fez que me assustou muito, numa parte, e outra não. A gente já esperava, porque a ingestão e a irresponsabilidade que tem essa gestão que ainda está hoje presente, ela incorre nesses erros há muito tempo. Então, desde que me faço presente aqui como vereador, tratando dessas partes de comissões, hoje, e há um tempo atrás, eu fiz parte aí também da Comissão Permanente de Finanças, e fora também quando eu não fiz, mas quando estava aqui presente já como vereador, fazendo todo o estudo desses parâmetros, cara, é um absurdo. 30 apontamentos. Eu tenho outro aqui do Tribunal de Contas, que eu guardei também do ano passado, que no caso aqui, esse que a gente está estudando é de 2021, só esse aqui tem 34 apontamentos. Só esse aqui. E todos, nesse atual agora, são recorrentes. O que me deixa mais abismado, e o que deixou também o vereador Rodrigo aí, né, onde acendeu esse alerta, é que um desses é dentro do nosso ensino, que ele investiu aí 23%, ele não atingiu essa cota, onde teve falas dos vereadores Rodrigo, Roxinho, Rafael Tucla, Sérgio Calçados, há uma época atrás, onde a gente pontuou essa parte de investimento, que eles estavam correndo aí, fazendo investimentos na educação, para tentar chegar nesse número, né, onde seria aí, ou pode ser, mais um ano que eles não tenham atingido, né, esses valores, essa porcentagem. Só aí já incorre nesse problema, é um agravante. A gente vê também a parte da saúde, o ingerenciamento aí de documentos. Vou contar aqui para vocês, logo vou estar compartilhando esse link, em uma lista que o Funde da parte de ensino, Fundeb, na verdade, a gente tem aqui, a gente tem uma lista de municípios do país todo que pode estar aí de 2024 a 2025 fora dessa listagem, tá? De receber esses recursos, esses repasses. Tanto é que está aqui escrito, o Funde publica uma lista com entes federados sobre risco de perder a complementação do Fundeb para 2025 por pendências em documentações. Então, há uma ingestão aí dentro dessa parte, onde não está tendo um repasse aí com fidelidade, né, da documentação para a parte federal. Então, a gente está tendo várias intercorrências aqui. Uma delas, que eu posso citar também,
são a questão do ensino que eu acabei de falar, que ele mesmo reprova. Na saúde, a parte de AVCBs, onde eu abri uma SEI também, pedindo informações, e não existe nenhum aqui patrimônio do município com uma unidade com AVCB ou laudo do CLCB do Corpo de Bombeiros. Cara, despesa de ensino, bens patrimoniais, iluminação pública, gente, novamente pontuada pelo Tribunal de Contas, gestão da arrecadação da contribuição e custeio para a iluminação pública é realizada pela concessionária, sem qualquer tipo de controle pela administração, onde a gente tem feito aí ofícios pedindo informações e não recebemos, tá? Ninguém sabe aqui quantos de LED já foram trocados, ninguém sabe qual o valor desse fundo, ninguém sabe o quanto já foi investido e desprendido para estar fazendo essa substituição, porque, querendo ou não, ocorre aí uma economia de luz desses pontos. Então, quantos pontos foram trocados? A gente não sabe, porque eles não respondem os nossos ofícios. Então, assim, está sendo investido de uma forma errônea. A gente não tem qualidade no equipamento. Então, fica aí essa dívida, esse ônus para a população. Renúncia de receita, arquivo público, adiantamentos, tesouraria, administração indireta, débitos previdenciários, como o vereador Rodrigo assim citou. Então, continua em votação, em discussão, desculpa. Peço a palavra, presidente. Pode falar, Serginho. Com a palavra, o vereador Fábio Alves Moreira. Serginho, mais velho. Por favor, vereador Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado, vereador Lúcio, por ceder o espaço para a pessoa mais velha. Mas, pegando a linha de raciocínio, vereador Robertinho, meu amigo de parlamento, é até uma situação até um pouco constrangedora a gente vir a discutir, nesse momento, a questão da apresentação do Tribunal de Contas, dos encaminhamentos que foram elaborados no exercício de 2021, deixando bem claro que as recomendações, como o vereador Rodrigo, dentro daquilo que não era diferente de acreditar sobre o conhecimento que o mesmo tem, o que cabe a nós, parlamento, hoje é seguir uma linha de raciocínio onde o Tribunal de Contas ele faz os seus apontamentos, ele é um órgão que fiscaliza, porém cabe ao parlamento decidir se as contas do senhor prefeito municipal serão aprovadas ou rejeitadas. Em cima daquilo que foi criado aí, que foi trazido à ampla discussão, nós temos um pré-list de tudo que está sendo feito, o índice de efetividade, que nós temos a nota C, o índice de efetividade na gestão municipal, basta a gente entender que a cidade, esse índice, o que ele dimensiona? Ele mede a eficiência das prefeituras, e nós estamos com nota C, nós estamos na recuperação, a nossa nota é vermelha, senhores vereadores, para o ano de 2021. E mais do que isso, nós temos hoje a questão dos quadros comissionados. A prefeitura virou, nesse momento, do Roxinho, porque tiraram da pauta, mas nós tínhamos um projeto de lei que está em plena discussão, onde o projeto número 22, o prefeito criaria mais 9 cargos de inspetor, 14 cargos de subinspetor, 5 cargos de chefe de expediente, mas, de repente, eu acho ele, por vergonha de saber que suas contas seriam rejeitadas no dia de hoje pelo parlamento, o mesmo tira isso da pauta, porque não é possível continuar errando em pleno 2024, tendo em vista esse cidadão que ele comete diariamente abusos, onde basta a gente entender, são empresas que prestam serviço junto ao município de Cubatão e que nem sequer respeitam os direitos trabalhistas. Nem sequer respeitam os direitos trabalhistas. Basta se entender que a cidade, o município é concomitante com todos os erros que são praticados pela falta de ingerência e pela falta de capacidade de gerenciamento das empresas que prestam serviço aqui. E quem paga com isso? Quem paga com isso é o pagador de impostos, é o munícipe da cidade de Cubatão. Outra coisa que devemos discutir, sabedor ele de que ele não consegue ter a capacidade de gestão sobre os índices que são os limites prudenciais, tanto na saúde como na educação, ele começa a comprar, como foi o caso das lousas digitais, porque ele sabia que o orçamento dele não conseguiria isso no ano de 2023, lousas digitais, tudo aquilo que foi criado, mas o mesmo se esquece
de capacitar as escolas municipais, primeiro, com a BCB, segundo, com a rede de energia elétrica, onde a mesma pudesse você ter ar-condicionados ligados às ruas digitais. Então, esse cidadão comete, até por falta de capacidade de gestão, capacidade de olhar e capacidade de ter o seu olhar apurado para quem mais precisa, que são as nossas crianças. Senhores vereadores, basta a gente entender que na questão da saúde também, em pleno 2024, hoje, nós temos algumas crianças, eu tenho uma criança que está desde cedo no PS infantil, há pelo menos 30 dias, que foi a sua data de nascimento, a sua mãe clama por um leito de UTI. Essa é uma de muitas mães que clamam por uma UTI hoje. Essa criança tem problemas respiratórios. E como que a gente pode pensar que nós estamos discutindo hoje, 2021, uma ingerência, uma falta de capacidade, que em 2024 persiste a mesma coisa? Não é possível que essa Casa Legislativa não tenha capacidade de olhar e reprovar as contas desse cidadão. Nós estamos aqui para isso. É o clamor da população cubatense, é o clamor do parlamento cubatense que clama por justiça e, acima de tudo, por justiça social. O momento é esse. O momento é oportuno de sair pela porta da frente. É só isso, senhor presidente. Sua palavra, presidente. Seu telefone está desligado, presidente. Opa, desculpa, meu peixe. Continua em discussão o parecer. Com a palavra, o vereador Rochira. Senhora vereadora, senhor presidente, senhores vereadores, como dito aqui pelos vereadores que me antecederam, o vereador Rodrigo Alemão, o Guilherme Malaquias, parabéns pelo seu parecer contrário à aprovação das contas, vereador Guilherme Malaquias, vereador Sérgio Calçados. Realmente, há de concordar aqui com o vereador Rodrigo Alemão, no qual ele menciona, é até constrangedor ver um parecer, na verdade, né, favorável, emitir um parecer favorável das contas com tantas aberrações constatadas pelo próprio relator. Né? O relator elenca aqui várias situações, por exemplo, nas despesas com o ensino, questões operacionais do ensino, mais de 10 itens negativos e mesmo assim se emite um parecer favorável. Tem hora que a gente fica em dúvida o que esses promotores, né, o pessoal do Tribunal de Contas consegue achar lucidez para emitir um parecer dessa conjuntura. Por exemplo, se analisarmos aqui, a despesa com o ensino a menor do que o limite que consta na Constituição. Se lembrarmos lá atrás, 2017 a 2019, a administração municipal, vereadores, deixou de investir mais de 90 milhões na educação. E se aqui já se aponta o cancelamento de resto está pagando um montante de 11.490.000. São aberrações que não tem como votar o parecer favorável a essas contas de 2021. Outra situação aqui que é puro vexame. Nem todos os veículos da frota escolar estão em boas condições de uso, colocando em risco as crianças. Voltamos lá atrás. Esse mesmo contrato, o prefeito, o Tribunal de Contas, o CAEX, que é um sistema contábil do Tribunal de Contas, já julgou irregular esse contrato com superfaturamento de mais de 200% no quilômetro rodado pelo transporte escolar da unidade de ensino, das nossas unidades de ensino. É pura aberração o que consta aqui. Se formos olhar na saúde, o vereador Alessandro constantemente, e demais pares, principalmente, lógico, da oposição, vem tocando nesse assunto, na questão da saúde. Não houve disponibilização de serviço de agendamento de consultas médicas na UBS de forma não presencial. Não houve atingimento de meta e cobertura de diversas vacinas. Gente, em pleno século XXI, nosso município ainda não atinge as metas vacinais, não consegue vacinar nossas crianças, jovens e adolescentes. É isso mesmo? Unidades de saúde necessitam de reparos, conserto de janelas, rachadura, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados, etc, etc, etc. Então, senhor presidente Marcos Roberto Tinho, é humanamente impossível, quem quer que seja,
que esteja no parlamento tenha um pingo de noção, votar um parecer favorável. Então, meu voto já é contrário às contas de 2021 e favorável ao parecer do vereador Guilherme Malaquias. É só, senhor presidente. Continua em votação os pareceres. Essa palavra, senhor presidente. Caralho. Em discussão os pareceres. Para evitar... O vereador Alessandro pediu a palavra, não? Ou estou errado? Não. Ele levantou a mão. Essa palavra. Com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Eu cedo para o mais velho, presidente. Sério? Não entendi, vereador Rafael. Eu cedo a palavra para o vereador mais idoso. Então o vereador Alessandro, né? Isso. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, eu vou ser objetivo e vou ceder a palavra para o vereador mais jovem, né? Vereador Rafael Tuca, até porque eu pensei em nem me pronunciar em relação a isso, até porque os demais vereadores que me antecederam já foram assertivos nos posicionamentos. Mas eu quero só dividir a minha indignação, né? Como é que tem condições de justificar a aprovação das contas de um prefeito que eu já estou cansado de dizer irresponsável, inconsequente, enfim, que não oferece a política devida para a sua população? Cadê? Que investimento nós temos? Do que a gente consegue se orgulhar? Quem aqui, dentre todos os vereadores que estão, consegue justificar a qualidade de qualquer investimento desse desgoverno que nós temos? Foi citado educação, foi citado saúde. A cidade está em frangalhos, as políticas públicas, todas elas deficitárias, né? Então, é até vergonhoso, eu não tenho condições. Eu fico pensando como é que é justificar esse desgoverno ruim que nós temos. Nós temos, sem sombra de dúvidas, o pior governo da história da cidade de Cubatão. Nós temos um governo de moleques inconsequentes que não medem. E a população carece do mínimo, do básico, que nós não temos. Então, como é que eu consigo justificar um voto favorável à conta de um prefeito, de um governo que não consegue oferecer, por direito, política pública para a sua população? Então, não tenho aqui nem palavras para definir isso. Mas a consciência de cada um. Agora, é muito claro, né? Assim, cada um precisa fazer, como eu gosto sempre de dizer, né, vereador Rafael Tuca, uma reflexão. Eu represento a população. Eu não faço aqui o voto somente porque eu quero, porque eu penso que é e ponto. Preciso lembrar sempre que eu represento as pessoas, e as pessoas dão uma negativa para as políticas da cidade. Prova disso é a tamanha rejeição que o desgoverno municipal tem. Nós não temos dúvida nenhuma. Nós temos o pior governo, um governo fake news, que agora na reta, né, final, começa a querer aparecer. As pessoas precisam, todo momento, reforçarem suas cabeças. É para encher, como diz aí o dito popular, encher linguiça esse governo final. Sabe que eu estava hoje comentando com alguns, sabe o que está acontecendo agora nesse governo? Que infelizmente a gente viu em alguns outros governos, vereador Tinho, presidente. Aquele lance do último que saía apaga-luz. A cidade completamente sem direção. E sabe de quem é a culpa? E aí fico à disposição para a gente discutir aqui no Campo das Ideias. A culpa do pior governo da história, o governo irresponsável, inconsequente e criminoso, não sou eu que estou dizendo, nós, mais uma vez, somos matéria no mundo, porque saiu, não ficou só no Brasil. Do governo desonesto que temos, a culpa é de cada um aqui dentro. A culpa é de cada vereador que não fez devidamente o seu papel. A cidade está essa porcaria, porque não teve o controle e a fiscalização dessa casa. Por isso nós temos um desgoverno desonesto, que é página de todos os jornais. Por enquanto é só, senhor presidente. Continua em discussão os pareceres. Com a palavra o vereador Rafael Tuca. Senhor presidente, nobres pares, eu acredito que um pouco da minha fala, ou melhor,
o final da minha fala foi concluída pelo vereador Alessandro nesse momento de desabafo. Mas o que eu acho que é interessante, pertinente, necessário, que precisa vir à luz nessa Câmara, é que alguns parlamentares, tanto da oposição quanto da situação, têm se confundido com a prerrogativa, de quem é a prerrogativa, melhor dizendo, de tomar para si a responsabilidade após a leitura do parecer do Tribunal de Contas. Porque parece que fugiu à memória de Vossas Excelências que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliador do Poder Legislativo que versa no artigo 31 da Constituição Federal. Na verdade, trocando em miúdos, o Tribunal de Contas é uma economia para as câmaras legislativas que tem um quadro fixo de funcionários que podem fazer de forma técnica e alcançar aonde as nossas mãos não alcançam para nos auxiliar. Mas a responsabilidade real de julgar as contas do prefeito, porque como diz o estudioso que analisou as primeiras contas no Tribunal de Contas, né, quando teve o primeiro parecer dos tribunais, ele disse o seguinte, Sérgio, que no auxílio ao Poder Legislativo, porque muito mais que balanços e questões financeiras, a responsabilidade do fracasso ou do sucesso de uma cidade depende da política. Então, esse parecer nada mais é que um auxílio para cada vereador tomar a sua decisão sobre o chefe do executivo. E como disse o vereador Guilherme, por diversos anos, reiteradamente, o prefeito brinca com a cara da população, não dando vacina, não dando efetivamente resultado na taxa de luz, na taxa de lixo. Então, isso aqui não é culpa do Tribunal de Contas, não, Sérgio. Eles estão deixando aqui bem claro o seguinte, o prefeito de vocês é mentiroso, é ruim, ele é mau gestor, mas cabe a vocês, especificamente a vocês, decidir se essa mazela, se esse mal continuará na cidade. Então, desculpa, Roxinho, a culpa não é do Tribunal de Contas. O fracasso da cidade, como disse o Alessandro, bem disse o Alessandro, é da Câmara Municipal, que se omite de atender os conselhos do Tribunal de Contas quando diz que o nosso prefeito é incompetente, porque está provado reiteradamente que o nosso prefeito é incompetente. Agora, não dá para fugir e se furtar da responsabilidade. Se o Tribunal de Contas, que é um órgão competente, não deliberativo, mas competente para analisar previamente, diz que o nosso prefeito é ruim, por que ele continua? Porque, infelizmente, cada vereador, como disse o Alessandro, cuida do seu umbigo e esquece de cuidar da população da cidade. Eu só queria fazer essa fala, senhor presidente, porque não dá mais para jogar a culpa no Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas não delibera, não decide, não caça prefeito. Quem delibera, quem decide, quem caça prefeito é vereador no município. Então, se existe o fracasso da nossa cidade, não é por culpa do Tribunal de Contas que tem aconselhado, é por culpa de nós e de Vossas Excelências que continuam dando apoio para esse governo medíocre, criminoso e desonesto. É só, senhor presidente. Continua em discussão os pareceres. Para evitar qualquer dúvida durante a votação, será feita chamada nominal dos senhores vereadores por ordem alfabética. Os vereadores que estiverem de acordo com o parecer do Tribunal de Contas responderão pela aprovação. E os vereadores que forem contrários responderão pela rejeição. Esta presidência esclarece ainda que, conforme o disposto terceiro do artigo 177 do Regimento Interno, a Câmara só poderá rejeitar o parecer do Tribunal de Contas pelo voto de 2/3 de seus membros, ou seja, 10 votos. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para a votação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pela aprovação das contas do Poder Executivo,
relativas ao exercício de 2021. Vereador Alessandro Donizete de Oliveira. Como eu tenho muita vergonha na cara, eu voto contrário. Vereador Alexandre Mendes da Silva. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Alain Matias Barbosa de Souza. Pela aprovação. Vereador César da Silva Nascimento. Pela aprovação. Vereador Fábio Alves Moreira. Pela rejeição. Vereador Guilherme dos Santos Malaquias. Pela rejeição, com toda certeza. Vereador Joemerson Alves de Souza. Pela aprovação, senhora secretária. Vereador José Afonso. Pela aprovação. Vereador Marcos Roberto Silva. Pela aprovação. Vereadora Maria Jaqueline da Silva, pela aprovação. Vereador Rafael de Souza Vilar. Tendo em vista que o Tribunal de Contas, muito mais amparado que eu, tem nutricionista, tem contador, tem advogado, tem médico, tem assistente técnico, em síntese, disse que o governo é ruim, acompanho o parecer prévio do Tribunal de Contas no sentido de rejeição, não no voto político deles. Não, ele não entendeu, então. Eu só falo que o parecer é pela favor. Ô, vereador Rafael, o parecer do tribunal é favorável às contas do executivo do exercício. Foi o que eu disse, no parecer em síntese, não da decisão. Acompanha. Beleza. Obrigado. Mas então, o que ele quer, então? Vereador Rodrigo Ramos Soares. Pela rejeição. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Pelo jeito. Não, vereador Rochinho. Vereador Rochinho. Pelo jeito, vocês estão em dúvida com o voto do vereador Rafael, então refaça o. Não tem dúvida nenhuma, não, Rochinho. Não tem dúvida nenhuma. Não, vereador, era só para esclarecer, porque, olha, deu a entender. Ele não entendeu qual era a votação do parecer, só isso. Agora ele falou aí, pela rejeição. Deixa eu acabar aqui. Positivo, já foi computado. Vereador Roniele Martins da Silva. Pela aprovação. Vereador Sérgio Augusto de Santana. Em respeito às pessoas que me colocaram na Câmara Municipal de Cubatão pela rejeição, com muita vergonha na cara. Solicito a senhora primeira secretária que proclame o resultado da votação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pela aprovação das contas do Poder Executivo relativa ao exercício de 2021. 8 votos pela aprovação, 6 votos pela rejeição. Está, portanto, aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pela aprovação das contas do Poder Executivo relativas ao exercício de 2021. Próximo item da pauta é o processo número 212/2024. Projeto de lei número 16/2024, autoria Prefeito Municipal. Em face da apresentação de emenda pelo vereador Alain Matias, o presente projeto retornará às comissões para análise, conforme o disposto do inciso 1º do artigo 129 do Regimento Interno. O próximo item da pauta é o processo número 181/2024, projeto de lei número 14/2024, autoria Maria Jaqueline da Silva. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer com emenda favorável à tramitação da propositura exarado em conjunto,
pelas comissões de Justiça e Redação, de Defesa das Mulheres e de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda. Parecer em conjunto. Chega a estas comissões o presente projeto de lei de autoria da senhora vereadora Maria Jaqueline da Silva, que institui a Semana Municipal de Empreendedorismo Feminino e o Dia da Mulher Empreendedora Cubatense. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. A Procuradoria Legislativa da Casa exarou parecer a presente propositura, do qual acatamos e a seguir transcrevemos. Em suas justificativas, a senhora vereadora afirma que o empreendedorismo feminino é uma ferramenta importantíssima no resgate de mulheres da violência doméstica, podendo representar a porta de saída para o ciclo da violência, que não raras vezes termina em feminicídio. É o breve relatório. A presente propositura não cria cargos públicos, não cria órgãos públicos, não dispõe sobre servidores públicos, não dispõe sobre organização administrativa, não cria despesas para o Poder Executivo e não invade esfera de atuação reservada ao Poder Executivo. Dessa forma, não existe violação ao parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição Estadual. Visando adequar a redação da propositura, apresentamos emenda a emenda para que passe a vigorar com a seguinte redação: institui a Semana Municipal de Empreendedorismo Feminino e o Dia da Mulher Empreendedora Cubatense e dá outras providências. Assim, em face do exposto, com a emenda apresentada nos aspectos que cabem a estas comissões, a análise, o técnico, jurídico e legal, não se vislumbra óbvio a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 18 de março de 2024. Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente relator, Ricardo de Oliveira, vice-presidente, Alessandro Donizete de Oliveira, membro. Comissão de Defesa das Mulheres, Maria Jaqueline da Silva, presidente, Alexandre Mendes da Silva, vice-presidente, Sérgio Augusto de Santana, membro. Comissão de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda, Fábio Alves Moreira, presidente, José Afonso, vice-presidente, Ricardo de Oliveira, membro. Bom. Em discussão. Eu peço a palavra. Com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Questão de ordem, perdão. Esse projeto é um novo, não é o que o prefeito, que diz respeito às políticas das mulheres, e todas as mulheres, né, vetou. Não, né? Não deu tempo de pautar. É outro. Pode repetir, por favor, vereador. Esse projeto da vereadora. Peço que eu não me atentei. Esse é o que o prefeito, que não respeita as políticas das mulheres, ou seja, não respeita a mulher, né? De nenhuma mulher. É o que o prefeito vetou ou é um outro? Perdão. É o da vereadora. Esse projeto é o projeto... Vereador, esse projeto cria a Semana Municipal do Empreendedorismo, apresentado pela primeira vez aqui na casa. Ah, tá. Não é o que o prefeito, que diz respeito às mulheres, vetou. Tá bom. Então falo em votação, perdão. Não, Alessandro, mas se tu falar que o prefeito diz respeito à mulher, a vereadora Jaque vai ter que defender, pô, como vereadora da base que luta por mulher. Vereador Rafael, você vai falar em votação, vereador Alessandro, é isso? Isso, presidente. Continua em discussão. Pô, aí o Alessandro tá lascando a Jaque, pô. Para isso, né? Em votação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alessandro. Senhor presidente, novos vereadores, desde já, vereadora, adianto o meu voto favorável. Tomara que esse também, ele não rete o seu projeto, né? E que espero que venha para cá o que ele vetou. Eu acredito muito nessa casa, na questão de derrubar o veto. O prefeito não respeita ninguém, nem mulher e nem ninguém. Prova disso foi aqui que eu comentei com todos vocês, vereadora, de um caso de uma mulher que se manifestou contrário, que republicou uma coisa nossa, uma publicação nossa, e ele foi lá e chamou ela de feia, de mimada e de escrota. O senhor prefeito da cidade fez isso com uma mulher. Tá bom? Mas, vereador, eu quero aproveitar aqui, presidente, e falar do que aconteceu mais uma vez. E a vergonha que eu tenho de ser vereador nessa legislatura.
Ou seja, o vereador não tem condições de trabalho, não tem condições de trabalhar. Nós pedimos explicação através da Procuradoria da Casa em relação ao espaço que o vereador tem de apresentação dos seus trabalhos. E nós tivemos uma devolutiva, vou ser rápido aqui no meu tempo. Assim, em resposta à consulta formulada, não poderia o plenário, por ampla maioria, deliberar a suspensão de apresentação dos trabalhos dos senhores vereadores, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e após discussão, pois o direito de apresentar seus trabalhos é um direito inerente ao exercício do mandato e à sua condição de parlamentar, que só pode ser suprimido por motivos excepcionais. Nesse caso, a supressão desse direito, sem motivos excepcionais, devidamente justificados e discutido em plenário, ao meu ver, violaria o princípio democrático previsto no artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição da República e reproduzido no artigo 9º, Lei Orgânica do Município, e a soberania popular do artigo 14, Constituição Federal de 88, pois os vereadores foram eleitos para representar a população e a apresentação de seus trabalhos em relação direta com essa representação, seja através de um requerimento para a poda de uma árvore ou uma instalação de poste em via pública, enfim. São inúmeras as necessidades da população que encontra voz em seus representantes eleitos. Pelo menos deveria ter voz em seus representantes eleitos. Mas volto a dizer, toda a porcaria que a população, 112 mil habitantes, vive hoje, é culpa dessa casa, é culpa dos vereadores da cidade. Por enquanto é só. Essa palavra, senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra. A palavra, vereador Sérgio Calçado. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, voto antecipadamente o projeto de lei número 14 de 2024, até porque a questão do empreendedorismo na nossa cidade é algo que eu tenho levado ao longo da minha vida e, com muita sabedoria, destinei emendas impositivas para que feiras empreendedoras pudessem acontecer na cidade. Assim tem sido muito válido ver o empreendedorismo feminino, as mulheres com tanta luta, com tanto empenho, mas é só o começo, falta muito. Por outro lado, pegando um gancho na fala do vereador Alessandro, eu sinto sim, vereador Alessandro, ter os direitos violados. Violados por quê? Porque eu já tento apresentar os meus trabalhos nessa Casa Legislativa já faz algum tempo. E, infelizmente, há uma cronologia de alteração de parlamentares que, abre parênteses, falam que são amigos de parlamento e que não querem ter desgaste com o parlamento. Muito pelo contrário. Um dia o que pede para ir para a ordem do dia é um, outro dia é outro. Não existe respeito nem responsabilidade com a fala desse vereador. E eu me sinto, sim, com os meus direitos violados. Até porque já falei anteriormente, o que eu tento apresentar nos meus trabalhos é aquilo que a população, no seu dia a dia, pede para que esse vereador faça. E, infelizmente, quando o direito do vereador é cerceado, nós não evoluímos. Mais uma vez, eu tenho até 31 de dezembro de 2024 para continuar lutando pela minha cidade. Eu tenho até 31 de dezembro para continuar gritando e clamando por justiça social, por respeito, por amor a essa nossa mãe Cubatão. Então, o que eu peço para os vereadores é que tenham a simplicidade e ouçam o clamor da população e me deixem apresentar os meus trabalhos na próxima sessão ordinária. Até porque, quando vocês calam o parlamento, amanhã vocês poderão ser calados. De que forma? A população vai lembrar muito bem de quem não deixa hoje esse vereador falar. Até porque amanhã, eu tenho certeza, em outubro, a população dará a resposta adequada a quem tenta calar esse vereador nesse momento. É só, senhor presidente. Essa palavra, senhor presidente. Quem pediu a palavra, por favor? Presidente, Rodrigo. Vereador Rodrigo Alemão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, voto favorável ao projeto da nobre vereadora Jaqueline e penso que mais do que termos uma feira, temos uma data, um período específico para incentivar o empreendedorismo para a mulher, temos que ter uma política pública permanente nesse sentido na cidade. É por isso que eu venho defendendo, já falando há algum tempo, apresentando trabalhos nesse sentido, a necessidade da criação de uma Secretaria da Mulher e Defesa dos Direitos Humanos na cidade de Cubatão, para que ali todas essas políticas públicas envolvendo as mulheres, que hoje são esparsas, sendo executadas por secretarias diversas,
tenha uma coordenadoria geral dentro da Secretaria da Mulher e ali se possa ter uma política pública permanente na defesa e no incentivo ao empreendedorismo, à geração de emprego e até a questão de saúde para as mulheres na nossa cidade de Cubatão. E por acaso hoje eu estive visitando a Prefeitura de Santos e conversei com a vice-prefeita, a Renata, que foi a primeira secretária da mulher da cidade de Santos, e ali ela falou um pouco do brilhante trabalho que eles vêm desenvolvendo na cidade de Santos, em que eu fui ali para aprender, para escutar, para entender o funcionamento e que possamos um dia implantar, e certamente será a partir de 2025, através da nossa futura gestão, essa secretaria para coordenar todos esses trabalhos envolvendo as políticas públicas das mulheres. Mas, sem dúvida nenhuma, é um projeto importante da vereadora, em que amanhã essa própria secretaria que será criada na cidade fará a coordenação e a continuidade de uma política pública permanente em defesa das mulheres da cidade de Cubatão. É só, senhor presidente, voto favorável. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão, já incorporado à emenda aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Presidente, só registrando meu voto favorável. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto de lei fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 3º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alan Matias. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 3º. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, gostaria que registrasse meu voto favorável ao projeto da vereadora. Vereador Rony, foi o vereador Rony que falou? Vereador Kleber do Cavaco. Ah, Kleber. Tá bom, vereador, obrigado. Voto favorável, presidente. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com emenda o presente projeto de lei. Esgotado a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.